Igor Cerqueira apresenta Portugal Podcast. E no episódio de hoje, aqui no Portugal Podcast, vamos receber ela, que é carioca, veio do Rio de Janeiro, pulou pra Suíça. Em vez de ir logo pra Portugal, ela foi pra Suíça, e da Suíça veio pra Portugal. Nath, do Portugal, se calhar. Seja bem-vinda, Muito obrigada, Nath. que prazer estar aqui com você. O prazer é todo nosso te receber. E agora me conta aqui, por que Portugal? Bora começar logo assim. Bora já falar de Portugal, vamos pular um pedaço da história. A gente já volta pra parte da Suíça, né? Que você foi do Brasil pra Suíça. Mas quando você tava na Suíça, por que Portugal? Então, meu marido trabalha para uma empresa suíça e eles resolveram abrir uma usina aqui em Portugal. Ele trabalha com indústria. E como ele já conhecia, né, o funcionamento lá e falava português, que meu marido é suíço, mas fala português, fizeram essa proposta pra ele vir pra Portugal. A gente gosta de uma aventura, a gente tava quietinho lá no tédio, tudo, sabe? Aquela vida maravilhosa de Suíça. Nos Alpes suíços, comendo chocolatinho. Aí a gente falou, por que não, Por que não? Pois aí viemos. Aí foi todo um planejamento, né? E olha que a gente veio com a empresa dele e tudo, mas a gente se planejou durante um ano antes de vir. Escola, moradia. Então, assim, quando eu vejo o pessoal sair do Brasil, assim, na loucura, na pressa, eu fico, gente, como é que pode? Eu tava aqui do lado, eu demorei um ano pra me planejar. Pois é, menina. Imagina que sai do outro continente pra vir pra cá. É uma loucura, né? Mas então, antes de ir pra Portugal, foi Suíça. Aí, então vamos falar da tua viagem intercontinental. Vamos lá. Você lá no Rio de Janeiro, né? Isso. Da onde, no Rio? Meus pais moravam em Copacabana. Então Zona Sul do Rio. Zona Sul do Rio. E aí falou, vou pra Suíça. Já conhecia teu marido nessa altura? Não conhecia meu marido, conheci ele lá. É assim, tinha 19 anos, né? Era uma garotinha. E fazia faculdade lá no Rio, fazia comunicação. Já tinha feito 4 períodos. E eu tenho uma tia, irmã do meu pai, que morava na Suíça já. Ela é casada com um suíço, sempre morou lá. E ela vivia me falando assim, vem passar 6 meses, aprender a falar francês, sei o que. E era uma coisa que ficou na minha cabeça. Aí chegou uma altura assim que eu tava meio de saco cheio da faculdade, que iria mudar um pouco. Falei, vou 6 meses pra Suíça e nunca mais voltei. Caramba! Pois é, fui pra ficar na casa da minha tia, né? Me inscrevi num curso de francês que me dava direito a ter a residência, né, de estudante, a autorização de estudante. E fui. Com 2 malas, fui lá, mudei pra casa da minha tia e foi a melhor coisa que eu fiz. 19 anos também, um planejamento completamente diferente, né? Assim, não tinha filho, não tinha nada. Te prendia? Não, a única coisa, assim, era a faculdade que eu já não tava... Nem o sol do Rio de Janeiro? Que tu saiu do calorzão, né? Mas assim, eu sempre tive vontade de morar fora, né? Eu pensava mais assim, Estados Unidos, aquela coisa que o brasileiro pensa, né? Estados Unidos e tal, Inglaterra, de repente. Mas como a minha tia tava lá, facilitou tudo, né? E o francês eu sempre quis aprender também, é uma língua super charmosa. Então, fui. Peguei minhas coisas e falei, tchau, tô indo. E fui. Mas eu fui pra passar 6 meses, né? É porque é a despedida de quem vem pra passar, né? Sai do Brasil pra passar 6 meses. E de quem sai pra nunca mais voltar é diferente. Mas a minha mãe falou, você não volta mais. Eu falei, volto, mãe, são só 6 meses. Aí ela já sabe aquela coisa de mãe, assim, ela já sentia que eu ia ficar, né? E aí eu cheguei lá, me apaixonei pelo lugar, fiz vários amigos. Nossa, foi a melhor experiência, assim. Foi a melhor fase da minha vida, eu acho que foi aquela. Cheguei, não tinha compromisso com nada, acordava, ia pra minha aula de francês. Eu arrumei uns trabalhinhos que eu gostava de fazer, trabalhinho de estudante. E fui levando. Aí, 6 meses, hora de voltar. Primeiro que eu não tinha aprendido a falar francês, assim, fluente, né? Porque é uma língua difícil e 6 meses é pouco. E aí eu falei, vou ficar mais um ano. Aí, renovei o meu visto de estudante pra mais um ano. E falei pra minha mãe, não, mãe, daqui 1 ano eu volto. Nada, aí nesse 1 ano conheci meu marido, aí que eu não voltava mesmo. Mas ele já falava português? Meu marido não falava português. Caramba! O que acontece? Eu comecei a introduzir, assim, algumas palavras, mas é óbvio que ele não ia aprender. E na primeira oportunidade, assim, de férias, levei ele pro Brasil 2 meses. E ele se inscreveu num curso de português pra estrangeiros em Ipanema. Aí todo dia de manhã ele ia pro curso e eu ia pra praia. Aí ele aprendeu. Caramba, e isso que fez a oportunidade de vir pra Portugal. Exatamente, meu marido, assim, ele nunca tinha pensado, em namorar, casar com uma brasileira, né? Mas ele gostou da ideia. E aí ele falou, bora então, vamos aprender português, já vamos fazer logo tudo direito. E ele fala muito bem.
Ele fala assim, com um sotaque, né, Brasileiro. um sotaque assim meio gringo, mas ele fala super bem. Caramba, que loucura! É. Nossa, pra ele deve ter sido bem diferente, né? Sair da Suíça pro Brasil. Mas eles gostam, entendeu? É tudo diferente, é praia. E assim, ele ia de férias comigo, né? Então é diferente da realidade de morar. Sim. Mas já moramos também no Brasil. Já levei o gringo pra morar no Brasil. Ficaram quanto tempo lá? Olha, eu fiquei ao todo 5 anos na Suíça. Eu conheci ele no 2º ano que eu tava lá. Aí, conheci ele e não queria mais ir embora, né? Pensei, o que eu vou fazer pra poder ficar aqui? Porque o visto de estudante você tem que estar matriculado em alguma coisa. E aí, me inscrevi na faculdade, fui aceita e resolvi... Na Suíça. E paga a faculdade lá? Pago uma taxa por semestre, né? Mas é um valor, assim, simbólico. E aí, ele também ia começar a faculdade na mesma altura que eu, né? Que ele tava no exército na época. Que lá na Suíça é obrigatório. Todo homem faz o exército. Tava acabando o exército, ia começar a faculdade. Começamos meio que juntos, cada um na sua área. E aí, fiquei os 3 anos da faculdade lá. E depois... Como é que eu ia ficar lá? Não podia mais, né? Mas a gente já tava bem, eu já queria casar. Aí a gente falou, ou a gente casa e fica aqui, ou a gente casa e vai pro Brasil, né? Então a gente resolveu casar no Brasil, levei o gringo pra morar no Brasil. É mais barato casar no Brasil ou na Suíça? É muito mais barato casar no Brasil. Claro, até pela moeda, né? Pela moeda. Assim, casamento no Brasil é aquele escândalo o preço, né? Mas na Suíça também é bem, bem puxado. E eu queria casar, assim, perto da minha família. E a família dele tinha condição de vir pro Brasil. Tanto é que veio uma galera. Foi a família toda pro Brasil? Foi uma galera. Adorou, então. Eles adoraram. Pois é, foi tipo férias. Foi tudo de uma vez só. E aí casamos. Ele arrumou um emprego lá. E ele melhorou ainda mais o português. Tivemos nossos 2 filhos no Brasil. Ficamos 3 anos ao todo, né? Aí as crianças nasceram nesse tempo. E aí, passados esses 3 anos, a empresa que ele trabalhava queria mudar para Macaé, a gente não queria muito. O Brasil já estava começando assim a entrar numa crise econômica e resolvemos voltar para a Suíça. Já tinha tudo mais fácil, né? Tinha uma Pois rede é. de apoio na Suíça. Pois é. Foi pra Suíça. Aí ficou quanto tempo na Suíça depois disso? Aí acho que a gente ficou uns 4 anos antes de vir para Portugal. Que foi essa oportunidade que surgiu em Portugal. Exatamente. Aí Pronto, agora não é nem Brasil nem Suíça, agora é Portugal. Exatamente. Foram, então, 5 anos na Suíça, 3 anos no Brasil, 4 anos na Suíça e agora 1 ano e meio em Portugal. Já faz 1 ano e meio que eu tô aqui. Caramba! Passou muito rápido, muito. E como é que tem sido a adaptação para as crianças? Não é fácil. A chegada em Portugal. Chegada e até hoje. Eu na minha cabeça, assim, todo mundo falava que nada, criança se adapta rápido. O português não era nada, assim, diferente pra eles, né? Porque eu tentava falar em português. Eles não falavam fluente, os meus filhos. Mas não era uma língua estranha. Eu falei, vão tirar de letra. Que nada. Começou a escola, começaram os problemas. Eita. Não se adaptaram no começo, foi muito difícil. Agora, eu posso dizer que eles gostam de morar aqui. Mas se você perguntar, eles querem voltar pra Suíça. Teve alguma experiência, assim, na escola pra eles que foi uma coisa, assim, que foi desagradável pra você? Não, assim, eu já passei por algumas situações chatas, né, na escola. Mas, assim, eu acho que o que eles mais sentiram dificuldade foi mesmo na cultura, né? Porque eu acho que o sistema aqui, a pedagogia, ela é mais, assim, das antigas. Não sei se você já ouviu falar, né? Então, assim, na Suíça é tudo aquela coisa, assim, educação positiva, você conversa. Aqui é tudo mais... pedala Robin na cabeça, entendeu? Na parte infantil, na né? parte, exatamente. Aqui eles são mais duros, assim, com as crianças. É uma coisa cultural deles, mas as crianças tiveram muita dificuldade, assim, de se adaptar desse jeito, né? Assim, de obriga a comer a sopa. Teve a história da sopa, que hoje em dia eles gostam, mas no começo eles eram obrigados a comer a sopa, a tomar o leite. Coisa que na Suíça é assim, você tem que provar, mas se não gostar, não tem problema. É tudo mais light, sim, entendeu? Pra contextualizar, você que tá ouvindo a gente aí, que tem um filho pequeno, que tá em Portugal, que tá vindo pra Portugal... Aqui em Portugal, né, sempre se come a sopa antes da refeição, principalmente na escola. Como é cultural, né, a gente tá vindo do Brasil pra cá, a cultura daqui que manda, a gente e sempre vai ser de fora daqui. E as crianças têm que comer a sopa, então, são obrigadas a comer a sopa na escola. É isso. E várias coisinhas, né, desse tipo. Coisas pequenas, que pros portugueses que sempre viveram aqui é normal, mas pra gente que vem de fora, as crianças, assim, elas sentiram aquele baque, sabe? O que eu tô fazendo aqui? Por que me trouxeram pra cá?
Mas assim, hoje em dia eles acharam atividades fora da escola que eles gostam. Minha filha faz patinação artística que ela ama. Então, assim, a gente vai achando as coisas positivas pra compensar as coisas negativas, Sim, entendeu? não tão boas assim. Olha, a gente tem foto aí da Nath com o maridão, né? Vamos ver essas fotos aí aqui na tela. Pra gente conhecendo e posicionar também essa história, pra gente ir acompanhando de lá. Como que é o nome dele? Robin. Robin. Então, se escreve Robin, com N e N no final. Tipo Batman e Robin. Mas em francês fala Robin. É, e ele, até no Brasil, mas no Brasil o pessoal chamava de Robin, porque ele é Robin, né? E ele não liga. Assim. Mas eu chamo ele de Robin. Olha meu aí. suíção. Seu suíço, e aí tá nos Alpes da Suíça, é? Aqui, são os Alpes? Não, aqui a gente tava numa cidade, eu acho que é ali perto de Gruyère, que tem assim, todas as cidades lá são lindas e tem essa paisagem da montanha assim com neve, sabe, atrás. E esse dia foi um dia que a gente saiu pra almoçar, comer fondue, eu lembro muito bem desse dia, fomos com a família dele. Que legal. Você aprendeu francês? Eu aprendi francês, sim. O meu francês melhorou muito depois que eu conheci o Robin, né? Nada Fala como... essa frase em francês. O meu francês melhorou muito depois que eu conheci o Robin. Mon français s'est beaucoup amélioré après, une fois que j'ai connu Robin. Meu Deus! Eu não consigo nem falar esse R assim. Chocado! Não, aí... Depois, eu falava, né? Falava relativamente bem, tanto é que entrei na faculdade, mas foi ele que me deu, assim, o boom, né, do francês. Que eu só falava em francês com ele no começo. E as diferenças culturais? Como é que foi isso no início do relacionamento? É desafiador. Você pergunta pra qualquer brasileiro que casou com estrangeiro, tem um tempo de adaptação, né? Mas o meu marido, ele é aberto, assim, sabe? Ele entende muito, ele é bem empático. Mas tem a coisa, até hoje, a organização suíça, que tem que tudo tá direitinho, no horário. E o brasileiro é mais, vamos de qualquer jeito, sabe? E eu sou muito assim, eu sou muito brasileira nesse sentido, assim, de... tá bom. Vamos dar um jeito. E pra eles, não, tem que ser tudo programado, organizado. Então, a gente vai se adaptando. E as crianças já foram aprendendo esse ritmo aí. As crianças, elas foram treinadas na mentalidade suíça, né? As crianças, elas são... Ele bota elas na linha. Legal, legal. E como é que foi com a família também, assim? Quando a família conheceu, você conheceu a família dele? Foi difícil. Foi difícil? Foi difícil. Então, lá na Suíça, né? Na língua francesa tem muita coisa do tu e do você, como a gente diz aqui em Portugal, de fazer essa diferença de falar tu pra quem a gente tem mais intimidade, você. E isso, como brasileira, é uma coisa que eu não entendi, assim, que no começo eu tinha que falar você, o senhor, a senhora pra família dele. Isso foi, assim, um choque pra mim, vou confessar. Porque eu falava, mas são os pais do meu namorado, como é que eu não posso falar tu? Entendeu? Mas com o tempo a gente foi entendendo, assim. Você levou logo, sua estratégia foi, vou levar todo mundo pro Brasil. Bora lá. Vamos aprender um pouco de samba, de carnaval. Exatamente. E eles amaram o Brasil. Meus sogros já tinham ido, né? Algumas vezes, eles viajam muito. Mas, assim, foram amigos dele também, nem esperava. Foi assim, a gente encheu um hotel com a galera. Foi bem legal. Muito bacana. E depois dessa experiência na Suíça, né? Você começou ali a aprofundar mais na cultura. Tu já ouvia falar de Portugal nessa altura? Ou... Eu ouvi... Assim, lá na Suíça tem muito português. E eu tinha amizade com alguns portugueses, mas assim, morar em Portugal era uma coisa assim, que nunca passou pela minha cabeça mesmo. Nem quando eu tava no Brasil, nem quando eu tava na Suíça. Então, o que eu tinha, assim, de imagem eram os portugueses que eu conhecia na Suíça, né? Que tem muitos mesmo. E eu gostava, eu achava eles simpáticos, a gente falava a mesma língua. Mas os portugueses que estão fora são diferentes dos portugueses. Eu acho. Qual que é a principal diferença? 3 diferenças que você... Agora, 3 diferenças, vai ser um corte isso aqui. 3 diferenças dos portugueses que vivem em Portugal e dos portugueses que vivem fora. Olha, eu sinto que os portugueses que vivem fora... Assim, eu como imigrante e eles como imigrantes, né, na Suíça. Existe uma certa conexão, assim, tipo assim, não estamos no nosso país, falamos a mesma língua, então existe essa identificação entre os brasileiros e portugueses que estão na Suíça. Aqui eu já vivenciei algumas situações chatas por ser brasileira, a gente sabe que acontece, não tô generalizando, mas muitos portugueses que não gostam muito dessa questão de todos os brasileiros virem pra cá. Então,
eu lá eu me senti acolhida pelos portugueses. Aqui nem sempre, entendeu? Pra ser bem sincera com você. Essa é a principal diferença. Eu acho. E qual que é essa situação que você passou aqui que não foi tão confortável, assim, se você quiser partilhar com a gente? Sim, é mais assim na questão de quando você precisa fazer alguma documentação. Assim, a experiência que eu tive nos lugares que eu fui é que não fui bem recebida, não fui bem... Como dizer? Por ser brasileira, percebe? Tipo assim, não vamos fazer, não fazemos para brasileiro. Se não tem residência, não vamos fazer. Porque quando eu cheguei aqui, Igor, eu não conhecia nada de documentação, de nada. Então, as pessoas me faziam perguntas, tipo assim, tem autorização de residência? Eu falava assim, não. Mas na inocência, porque, na verdade, os suíços não precisam de passar, na época, pelo CEF, eu era suíça. Então, eles perguntavam pra mim, é brasileira, tem autorização de residência? Eu tenho cartão cidadão? Eu falava, não. E aí, eles falavam assim, não, sem residência não fazemos. Sem saber a minha história, sabe? Então, eu senti que houve, assim, em alguns momentos, algumas pessoas que me distrataram um pouco por causa disso. Mas quando eu dizia que eu era suíça e tal, óbvio que eles percebiam e depois faziam, né? Então teve esse ruído de comunicação aí também. Exatamente. Da coisa. Seus filhos nunca passaram por isso? Não, meus filhos nunca passaram por isso, porque o único contato que eles têm é com a escola, né? E com as atividades que eles fazem. E o sotaque deles quando falam português? É brasileiro ou é português de Portugal? Sabe o que eu já reparei? Em casa, eles tentam puxar ao máximo pro brasileiro. Mas eles soltam, assim, uma palavrinha ou outra. Mas quando eu vejo eles na escola falando com os colegas, é totalmente português de Portugal. Se eu visse na rua assim, eu ia achar que eles eram portugueses. Eles já se adaptaram muito ao sotaque daqui. E também, né, as crianças pegam mais rápido isso, né? Eles pegam mesmo, eles falam... Pra mim, eles são portugueses quando eles falam. Mas os portugueses dizem que percebem que tem um leve sotaque, assim, que eles não são portugueses, sabe? Tem um quê de Brasil. Mas eu ainda não consigo identificar. As coisas boas aqui de Portugal, o que mais te chamou a atenção, assim, o que tu adora? Eu adoro o clima. Porque eu vim da Suíça, que é um país que agora, por exemplo, nessa altura, fevereiro, tá um frio. E aqui hoje eu tava assim, de camisetinha ali, tomando café. Então eu acho que o clima aqui é muito mais agradável que lá. Eu acho que as coisas são mais baratas, obviamente. O salário é menor, mas também eu acho tudo barato. Eu cheguei aqui e falava, gente, é tudo muito barato. Comparando com a Suíça. Comparando com a Suíça. Quando eu vou pra lá de férias agora, porque de vez em quando eu vou, eu não quero... Suíça. Eu fico chocada, Eu fico chocada com os preços. Eu falo, gente, como é que eu consegui morar aqui? É muito caro. Tipo assim, você vai tomar um café, R$4,50, um cafezinho. Meu Deus. Na Suíça, É surreal, assim, os preços. Aí eu falo pro meu marido, o dia que a gente voltar pra Suíça, eu acho que eu vou ficar assim, ó, mão de vaca, porque acostumada com os preços em Portugal. E tem uma qualidade de vida aqui, não é? Os produtos, a Tudo, qualidade dos produtos. E uma coisa, assim, que interfere muito também na qualidade de vida, eu acho que é a infraestrutura rodoviária aqui em Portugal, que eu acho muito boa, comparada à Suíça. Bom, é um país pequeno lá, né? Então, assim... Tem pouca estrada, as estradas só tem normalmente 2 vias, tem muito trânsito. Pra todo lugar que você vai ter, assim, mais trânsito que aqui. Aqui eu circulo fora, assim, das regiões, né, tipo Porto e tal. Sim. Eu moro em Penafiel, então, assim, por ali onde eu circulo, zero trânsito. Sempre tem vaga pra estacionar. E na Suíça isso era, assim, um inferninho. Impensável. Então isso pra mim é qualidade de vida. Sim, e nesse tempo que você esteve aqui em Portugal, você estava trabalhando também, não é? Você entrou no mercado de trabalho. Como é que foi essa entrada no mercado de trabalho aqui? Foi ótima. Eu tive uma experiência, né, de 1 ano numa indústria de móveis. Eu trabalhava na área comercial. Eu consegui ser contratada por causa do francês, né? Porque era uma indústria que tinha muito cliente na França, na Bélgica. Então, eles precisavam de algum comercial que falasse francês e português. Então, foi ótima a experiência, super bem recebida pelos meus colegas. Fiz muitos amigos portugueses, né, graças a esse trabalho. Mas na época que eu comecei, eu tinha rede de apoio aqui em Portugal. Eu tinha uma tia que morava comigo, né, que veio da Suíça, ela já morava na Suíça comigo, me ajudava com as crianças, porque lá eu trabalhava muito também. E veio e ela levava, buscava, e aí ela voltou pro Brasil. E aí eu fiquei sem rede de apoio e tive que parar de trabalhar. Caramba, qual que era a área, Nath? Foi na sua área de formação ou não? Eu sou formada em comunicação, mas sempre trabalhei na área comercial. Sim, era a minha área. Mas eu nunca tinha trabalhado com indústria, né? Então foi a primeira vez. Mas foi super legal. Era bem administrativo, assim.
contato com o cliente era mais pelo telefone, como os meus clientes eram de outros países. E qual que foi o diferencial pra você, assim, entrar nessa vaga, nessa expertise? Eu acho que abriu, assim, a minha cabeça para como... Eu entendi como funciona trabalhar em Portugal. A questão, assim, dos direitos mesmo, toda a parte, né, burocrática, férias, 13º, 14º, enfim, eu percebi um pouco como funciona, porque é bem diferente da Suíça, é diferente do Brasil também. Mas foi ótimo, foi o que me... Porque quando eu cheguei aqui, eu sentia que eu não tinha amigos, eu não via ninguém. E aí, entrando para esse trabalho, eu comecei a ter contato e realmente me integrar na sociedade, sabe? Uhum. Porque, assim, aqui os meus amigos fora do trabalho são todos brasileiros. Eu tinha muita dificuldade de fazer amizade com portugueses. E essa foi, assim, a oportunidade. Fiz amigas, né, no trabalho, portugueses. E gostei muito, assim, de descobrir os portugueses por esse lado. Sim, e os vinhos de Portugal? Você consome bastante vinho? Adoro vinho. Não conheço o nome. No mercado eu compro qualquer um, porque todos são bons. A parte boa de Portugal Todos são bons. essa. Gente, eu vou no mercado e não conheço nada. Eu pego qualquer garrafa, é bom. Ah, essa garrafa é bonita. Aí leva. Tá baratinha, leva. Ah, eu adoro. Gosto muito mesmo. Ah, eu provei aqui. O vinho que eu mais gosto aqui em Portugal, que eu nem sabia que existia isso, é o vinho verde tinto. Já provou? Verde tinto? Verde tinto. É o vinho verde, mais tinto. Nossa, eu não sabia disso, não. E aí, quando você bebe, a sua boca fica toda colorida. Parece que você passou batom. Ele é bem... Não sei se ele é mais grosso, assim, mas ele é bem encorpado. Olha, não Eu comi. amei, Vou procurar esse negócio Procura, aí. é gostoso. Mas então você tá sempre indo também de férias pra Suíça? Vamos sempre, vamos. A gente leva as crianças pra ficar, assim, com os avós um pouco quando eles têm férias. A vantagem é que é pertinho, né? São 2 horas de voo. E pela EasyJet a gente acha voo muito barato. Da última vez que eu fui, o meu voo de ida foi 30 euros. Então Pra vale quem muito. paga 4,50 no café na Suíça, E lá a gente tem onde ficar. melhor ainda, Então né? vale muito a pena. Então a gente vai, assim, 3 a 4 vezes por ano, eu diria. Caramba, que delícia, né? Ah, é muito bom. É muito bom. E aí, quando eu chego lá, bate aquela nostalgia, aquela saudade. Você sente vontade de voltar pra lá? Mas a gente vai voltar, né? O meu marido veio, vamos passar 3 anos e depois vamos voltar. Ele veio, assim, numa missão, né? Ok, De então trabalho, você já tá acordado já. Já tá acordado. Assim, se a gente quiser ficar mais, a gente pode. Ele consegue renovar aqui. Mas não sei, vamos ver, ainda falta 1 ano e meio, né? Ainda falta um tempo, né? Enquanto isso, você aproveita, vamos ver fotos aí, porque você aproveita pra poder ir pra neve. Ah, é. Uhum. Né? Eu quero ver essas fotos aí que dizem que lá no Suíça tem um monte de neve e que não sei o quê, que esquiar e bababá. Né? É verdade. Olha a fotona aí. Isso aí é bem na estação de esqui mesmo. Você vê que eu tava com a roupinha. Isso daí foi quando eu namorava meu marido, essa foto. Ele que me ensinou a esquiar, né? Porque assim, os suíços praticamente todos esquiam. Eles vão, Igor, desde pequenininhos, assim, com 2 anos de idade, os pais já botam em cima do esqui e vai, entendeu? E os meus filhos também, desde Meu Deus, que nasceram. Desde Você não que ficou com medo, não? Quando botaram no esqui? fiquei. Mas é da cultura deles, entendeu? Meu Deus. Os pais esquiam, os filhos têm que esquiar. Então, assim, pelo menos uma vez por ano, os suíços sempre vão pra montanha e esquiam. É bem cultural. Vamos ver mais fotos aí, produção. E os meus filhos amam. Olha aí, mas tem roupa específica apropriada pra isso, né, Nath? Tem a roupa de esqui, né? Senão você não aguenta o Que é frio. isso aí. Que é impermeável e tal. Então, se você cair na neve, tá de boa. Não molha, né? Exatamente. Tem E que ser confortável e quente ao mesmo tempo, né? Sim. E as crianças gostam. Amam, eles são apaixonados. Eles esquiam melhor que eu, né? Porque assim, eu aprendi adulta. Aham. E eles aprenderam pequenininhos. Mas assim, eu acompanho eles em tudo que é lugar, mas eu sou a última a chegar embaixo. Eles vão todos assim rápido. É e o quê? Uma pista e tu vai descendo aqui e tem que chegar. É isso. São várias pistas, né? Pelo menos lá onde eu vou, você sobe, né, com aquele teleférico. Aí existem várias pistas, você vai descendo até chegar lá embaixo, pega o teleférico de novo, sobe, desce. Desce por outro caminho. Exatamente. Legal. Tem mais fotos aí, produção? Tem mais coisas aí, né? Olha aí, essa tá Eu lindo. no esqui, exatamente. Mas isso aqui é subindo e descendo, assim, né? Por exemplo, aqui é uma pista, tá vendo? Aham. Aí Aqui onde você tá é outra pista. exatamente, a pista mais pra baixo. Existem vários níveis, né? Tem a pista azul, a pista vermelha e a pista preta.
A preta é a mais difícil, né? A mais inclinada. Que eu consigo fazer. Hoje em dia eu desço. Mas tu vai sentada ou tu vai em pé? Não, eu vou em pé, mas eu vou devagarinho. Meu vou Deus, devagarinho. Os que meus medo de filhos. escorregar disso. Os meus filhos vão rápido. Olha, eu nunca fiz isso. É muito gostoso. Mas assim, nos primeiros dias você só cai. Tem que persistir, Tem que persistir. Mas é divertido. É gostoso. Nossa, deve ser. É diferente, né? Eu acho que é diferente. Não sei como é que é isso. Mas aí, geralmente, quando vai pra esses lugares, você pode alugar os equipamentos lá? Como é que é isso? Sim, pode alugar os equipamentos. Pra quem não faz com muita frequência, sim, vale a pena alugar, né? Você pode alugar um dia, ou uma semana, ou a estação de inverno toda, né? Pra ir várias vezes, vários fins de semana. Para as crianças, a gente sempre aluga, tipo, de dezembro até abril. Que aí a gente pode ir quando quiser e depois devolve. E depois do esqui, voltando para Portugal, as crianças têm aqui um esporte favorito que elas gostam de fazer? Então, a Sofia, ela já fazia patinação artística na Suíça, só que era no gelo. E aqui em Portugal não tem no gelo. É mesmo com aquele patins de 4 rodas, sabe? E ela descobriu isso aqui e é apaixonada. Ela ama, ela faz 4 vezes por semana. E tem isso na escola ou é tipo Não, é uma coisa atividade extra. É o clube de patinação que eles chamam patinagem, né? Lá de Penafiel. E ela é apaixonada, assim. Nossa, como que tu achou isso? Engraçado, é que Penafiel tem tudo, tipo, tem isso. Tem, porque... Sabe o que acontece? Eles fazem uns espetáculos de final do ano, umas coisas grandes, assim, tipo... E no ano que a gente chegou, a gente via, assim, os outdoors anunciando o espetáculo do clube de patinagem de Penafiel. E eu falei, olha que legal, tem patinagem, vamos lá ver. A gente levou ela pra ver o espetáculo, que foi do Aladdin, que eles fazem mesmo uma coisa assim incrível. E ela se apaixonou e quis entrar. Aí ela entrou, né, em janeiro, e esse ano ela fez o espetáculo da Frozen. Ela participou, achei legal. Porque eu via ela, assim, no primeiro que ela foi assistir, ela ficou olhando, tipo, com vontade de fazer aquilo. Tem quantos anos? 9. Nossa! E aí, nesse último, ela pôde participar e foi, assim, muito, muito legal. Que legal! Nossa, eu não sabia disso. E aí, muitas crianças fazem parte? São só crianças ou tem adultos também? Adulto não. Tem jovens. Até uns 18 anos eu já vi. Né? Elas começam pequenininhas, vai subindo de nível. Tem competição de patinagem artística aqui em Portugal também. Esse tempo que você ficou junto com sua família no Brasil, quando voltou e veio pra Portugal, tu consegue fazer um comparativo da vida no Brasil e a vida em Portugal? Pontos positivos e negativos? Olha, eu posso te falar da última vez que eu fui agora também. Fiquei um tempo no Brasil. Eu fiquei chocada com os preços no Brasil, né? Isso é uma coisa que me choca na Suíça e me chocou no Brasil, porque eu conheço mais ou menos os salários lá. Desculpa. E eu fiquei chocada. Eu falei, gente, como é que as pessoas conseguem viver? E outra coisa também que eu senti, eu não sentia tanto na época que eu morava lá, é a violência, que eu acho que piorou bastante, no Rio, pelo menos, né? Eu não saía de casa com o meu telefone. Nossa. Não saía, porque eu tinha medo, porque tinha, assim, muito pivete. E são coisas que aqui é tão normal você viver assim, né? Livre, né? A liberdade aqui é tão gostosa, não é? Maravilhoso. Então, eu fiquei chocada da última vez que eu fui ao Brasil. Assim, eu amo, é o meu país, mas eu não consigo mais me ver morando lá por essa questão. Que eu me lembro, quando as crianças nasceram lá, que elas eram pequenininhas, a gente tem a cadeirinha, né? Atrás do carro. Que a gente bota as crianças, enfim. E eu lembro que algumas pessoas falavam pra mim, olha, tem que ensinar eles desde pequenininhos a tirar o cinto sozinhos, porque se tentarem roubar o carro, assaltar o carro, eles conseguem sair rápido. Porque senão os bandidos pegam o carro e vai com criança e tudo. Olha o que tu tem que ensinar pros filhos no Brasil. Exatamente. E quando me falaram isso, eu fiquei, gente, é verdade? Como é que a gente pode viver num lugar assim? Que eu tenho que ensinar os meus filhos a tirar o cinto, porque caso alguém queira roubar o meu carro, não leva ele junto, que dá tempo deles saírem do carro. Então, isso também foi uma das razões pelas quais nós voltamos pra Suíça, né? Com filho, tudo muda, a cabeça muda. Nós dois, casados, jovens do Brasil, beleza, a gente se vira, mas com 2 filhos, a responsabilidade, assim, o medo de acontecer alguma coisa com eles, sabe? Sim, então, isso é um dos principais fatores que faz, né, as pessoas encontrarem Portugal também. E aí você criou o seu Instagram lá, mudou o nome dele, não sei. Como é que foi isso do Portugal se calhar? Eu tinha um Instagram pessoal, né, que eu seguia meus amigos e tal, fechado.
E aí, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu tinha uma prima que fazia. Ela tinha um Instagram, ela tem ainda um Instagram, onde ela mostrava a realidade dela em Portugal. E como eu não tava trabalhando, eu falei, vou fazer também. Mas era mais assim, pros meus amigos, minha família ver o meu dia a dia, né? Onde eu ia, o que eu comia. E acabou que foi crescendo e pronto, estamos aí. Aí eu falei, por que não, né? Tanta gente faz e aí eu falei, legal. E qual que é o objetivo do seu Instagram? Qual que é a tua missão ali em partilhar com a galera? Eu acho que é trazer leveza, sabe? Eu gosto muito desses conteúdos mais leves pra distrair as pessoas. O que eu puder ensinar também, eu compartilho muito, eu faço muita caixinha, né, nos stories, as pessoas perguntam. O que eu sei, eu posso passar. Quando me perguntam no direct, qualquer coisa, informação sobre Portugal, se eu souber, eu ajudo também. Entendi. Eu acho que é útil, eu acho que é importante, né? Eles terem alguém que tá aqui pra poder perguntar, ver como é e tal. E eu sou bem sincera, assim, no meu Insta, sabe? Eu mostro, tipo, a minha realidade. E o que as pessoas costumam te perguntar por lá? Perguntam mais de Portugal, da Suíça? As pessoas têm muita curiosidade sobre a Suíça, sabia? Inclusive, meu perfil eu falo bastante sobre a Suíça, porque é a minha história. Tem muitos portugueses que moram na Suíça que me seguem. Tem pessoas, tem franceses que nem falam português, mas viram um vídeo meu das crianças falando francês e me seguem e me escrevem em francês. Então, assim, é uma misturada. E você fez a faculdade, né, na Suíça? Você concluiu o curso? Concluí, lá? sim. Qual que foi a diferença, assim? Não sei se você teve a oportunidade de estar junto das universidades de Portugal, acho que não, né? Não pesquisei muito. Mas na Suíça, eu acho que a principal diferença pra mim, o que foi mais difícil, assim, foi que era período integral. Então, é de manhã e de tarde. E no Brasil, as faculdades são só meio período, né? Pra quem trabalha e tal. E como eu tinha que trabalhar também lá, isso era difícil de conseguir conciliar. Porque eu ficava na faculdade de 8 às 5, aí o único tempo que eu tinha pra trabalhar era de noite e sábado e domingo. E aí, essa parte foi bem cansativa, assim. Às vezes eu tinha 3, 4 trabalhinhos. Um de noite, um no sábado, um no domingo. Trabalhos, assim, aleatórios de estudante. Eu distribuía panfleto, trabalhava em barraquinha de sanduíche. Tive vários desses trabalhinhos, assim. Vários desses trabalhinhos da Suíça. E pagava bem lá? Paga bem, paga por hora. Os estudantes, eles pagam por hora. Eu me lembro que na época, ou seja, 10 anos atrás, pra distribuir panfleto, por exemplo, eu ganhava 20 francos a hora. Que é tipo há 20 anos atrás. Exatamente. Meu Deus. Hoje em dia eu tava até falando com a minha sogra, porque ela tem uma moça que vai lá limpar e tal. Ela paga 30 euros a hora pra faxina. Então, assim, os salários são bons lá, entendeu? Então eu conseguia me virar, conseguia pagar minhas coisinhas, mas era puxado, porque ou eu trabalhava ou eu estudava. Sim. Então, e também o custo lá é mais caro, né? Mais caro. É mais caro. Eu morava com a minha tia, né? Então não tinha esse custo de hospedagem, de alimentação. Assim quando você foi pra lá. Mas depois que você estava com seu marido, você já tinha casa lá? Como que era o nível de planejamento de finanças? Eu fiquei na minha tia até ir pro Brasil casar. Não morava junto com ele lá. A gente não tinha condição de morar junto, porque ele era estudante, eu era estudante, então morava cada um, ele com os pais, eu com a minha tia. Primeira vez que a gente morou junto mesmo foi no Brasil, quando a gente casou. Caramba! Que desafiador também, né? Desafiador. A gente namorou o quê? 4 anos, separado. E a gente não morava na mesma cidade, né? A gente morava era perto, mas era tipo 30 minutos de trem. E vocês se conheceram na faculdade? Não se conheceram. Não, a gente se conheceu numa boate. Que tem que falar aqui em Portugal tem que falar discoteca, né? Discoteca. Eu tenho uma anedota muito interessante, que o meu marido, aqui pros colegas dele de Portugal, uma vez eles perguntaram, onde é que você conheceu a sua mulher e tal? E eles sabem que eu sou brasileira. Ele falou, conheci na boate. Só que aqui em Portugal, boate, muita gente leva pro lado mais de prostíbulo, né? E aí, óbvio que eles entenderam, deram risada e explicaram pra ele, olha, você não fala isso aqui em Portugal, que você conheceu sua mulher na boate, porque é meio estranho. E aí, vocês, como é que foi isso? Me conta. Eu fiquei curioso por essa história. Você falando... Você aprendendo francês. Ele sem falar português. Era uma colega de trabalho que distribuía panfleto comigo, que era da Bulgária, ela. Era uma globalização inteira. Ela era da Bulgária e ela falou uma vez pra mim, vamos sair, que eu vou pra Lausanne, né, que é uma outra cidade, que é a cidade dele. Eu vou lá encontrar uns amigos, vai umas amigas minhas, vamos. Já fui a Lausanne. Não é a Lausanne que tem o Museu das Olimpíadas? Lá mesmo. Eu já fui lá, foi? menina. Você tá muito chique. Isso, só não
Francês. Aí eu conheci ele lá em Lausanne, numa boate que chamava Amnésia. Fui com as minhas amigas e ele foi com os amigos... Amnésia, pera. Você foi na Amnésia? É uma que fica num... Tipo uma galeria, um centro comercial, uma coisa assim ou não? Não tem nada a ver. Ela era na beira do lago. Era uma que tinha vários ambientes, assim. Mas é uma boate bem antiga, já nem existe mais. Não deve, não. Que eu lembro de uma que era num centro comercial, numa galeria, era um lugar fechado. Não era o D? Amiga, eu não vou lembrar. Já não foi assim ontem. Já faz um tempinho. Aí tu foi pra Amnésia. Aí fomos pra Amnésia com as minhas amigas da Bulgária. Ele com os amigos dele, que ele tava no exército na época, então eram os amigos do exército. E eram 2 grupos de amigos em comum, assim. A gente se encontrou lá, só que eu não conhecia ele, mas a gente ficou meio que no mesmo grupo. E aí foi, né? E aí foi, a partir dali, e depois já começou a falar. Aí a gente se adicionou no Facebook, ele me chamou mais umas vezes pra sair, aí E o pessoal pronto. era grudento lá? Como assim? Assim, no relacionamento, na balada, imagina, o cara ficava em cima de você ou não? Ele ficava em cima de você? Não, eles são mais assim, os suíços pra eles chegarem na mulher é difícil, ela tem que dar muito mole, entendeu? Ela que tem que dar mole pra ele. É porque os homens lá, eles são meio devagar, entendeu? Não é igual brasileiro que chega, já tem que rolar assim uns olhares, um sorriso, eles não são muito corajosos nesse sentido. Aí tu já chegou e falou, ui! Conta pra gente. Não, assim, a gente tava lá dançando tudo. Meu marido não dança, né? Ele é suíço, ele não dança. Mas ele tinha bebido e quando ele bebe, ele se solta. Eu acho que foi por isso que ele chegou em mim. Porque ele tava soltinho naquela noite. Aí você pode vir de coco, né? Como é que é? Bonitinho, né? Suicinho bonitinho e tal. Rolou uns beijos ali, nada mais. Aí foi cada um pra sua casa. E no dia seguinte, eu acho que fui eu que adicionei ele no Face. Não só ele, né? A galera que tava lá. Claro. E aí ele lembrou de mim, pá. Me chamou de novo pra sair, a gente foi saindo e foi acontecendo. Conhecendo as coisas. Nossa, que interessante, né? Aí tava na mesma idade também, entraram na faculdade. Exatamente, período, né? Caramba, e construíram uma família a partir dali, né? Que loucura, né? Como é que pode, né? Às vezes eu fico pensando, se eu não tivesse ido nessa noite, nessa boate, a minha vida ia ser completamente diferente. Eu não estaria aqui em Portugal, provavelmente, né? A gente nem ia estar gravando esse podcast. Talvez esse podcast nem existisse. Pois é. Imagina. Obrigada, Amnésia. Amnésia, Lausanne. Olha Exatamente. só, caramba, que engraçado. E aí depois, pronto, quando veio o primeiro filho, como é que foi isso? Foi planejado, não foi? Não foi planejado, casei gravidinha, foi assim. O casamento já tava marcado já há 1 ano, né? A gente tem aquele planejamento todo pra casar. Tava planejado pra abril. E em fevereiro, chegamos no Brasil, morando junto. Primeira vez morando junto, já engravidei. E eu só descobri 1 mês antes do casamento. O vestido já tava certo, já tava tudo no esquema. Eu falei, pronto, minha maior preocupação foi, não vou entrar no vestido, entendeu? Mas foi uma surpresa, foi assim, bem desafiador. Porque a gente nunca nem tinha morado junto, você imagina? Meu Deus. Então já nem curtimos essa fase, assim, tipo de casal, morando junto, né? A gente Sofia já chegou logo... Aí eu casei, né? Tive a Sofia em outubro. É bem desafiador, assim. A Sofia nasceu no Brasil? Nasceu no Brasil, nasceu. É. E o que eu acho legal é que a gente se equilibra muito, né? Na educação das crianças. Porque casar com um estrangeiro, isso implica também que a educação não vai ser completamente do jeito brasileiro, né? Mas eu acho legal essa parte, né? Que Quais pontos, assim, que você acha que vocês mais divergem a nível cultural na educação dos filhos? Na educação... O Robin, ele é mais, assim... mais rígido na educação. Tipo assim, tem que falar obrigada. Se não falar obrigada, ele reclama. Ele é bem, sabe, nessa coisa da educação, de horário, tem que ir pra cama tal hora. E nós no Brasil, eu sou mais assim, por mim, vai deixando na televisão e ele não. 8 horas tem que estar na cama, tal hora vai comer... Então, isso no começo, assim, eu achava meio sufocante, sabe? Mas depois eu entendi que era bom. Era bom, porque a gente não pode ser nem 8 nem 80, né? E a gente consegue... A gente é um bom equilíbrio pra educação das crianças. As crianças na Suíça são menos mimadas do que no Brasil? São. As crianças na Suíça... É porque, assim, no Brasil, tudo é criança, né? Você vê no Natal, o centro da festa é a criança. Tudo é a criança quando tem criança. E na Suíça, não. Eles que têm que acompanhar os adultos. Na Suíça, eles, assim, deixam chorando no berço, quando é neném, pra aprender a dormir a noite toda. Eles são mais
são menos, né, calorosos igual a gente. É tipo assim, não, criança tem que aprender, pode chorar, vai aprender. Eles são mais... E em Portugal, o pessoal, quando você veio pra cá, as mulheres também que você foi conhecendo aqui, o que elas relatavam da parte da maternidade delas, assim, que você achava, nossa, mas isso não aconteceu comigo, ou nossa, se isso acontecesse comigo, eu ia reagir de forma diferente. Na questão da maternidade em geral? Na criação dos filhos, Uma coisa que, assim, de repente não me chocaria se eu fosse casada com um brasileiro ou se eu morasse no Brasil, mas que às vezes me choca é quando eu vou, por exemplo, num restaurante e eu vejo a criança assistindo alguma coisa no tablet enquanto estamos comendo, né? Porque pro Roban, essa coisa da refeição é sagrada. Então é assim, inimaginável pra ele levar as crianças no restaurante e eles ficarem assistindo o desenho comendo num restaurante. Ele acha isso um absurdo. Ele acha. Assim, eu já não acho tanto porque no Brasil é uma coisa comum. Mas tem essas questões, assim, na educação que, às vezes, quando eu vejo, como eu não tenho hábito em casa, porque eu sei que o Roban, ele é mais, assim, certinho, eu fico, gente, como será viver assim, né? Porque realmente é um conforto, mas Sim. é cultural. Quando tu chegou aqui em Portugal e olhando, assim, 1 ano e meio de Portugal, nesse período, qual foi, assim, os teus maiores aprendizados aqui? Os meus maiores aprendizados aqui em Portugal é que... Como no começo eu não tinha muitos amigos, né? A primeira vez que eu me encontro num lugar com dificuldade de conhecer pessoas e fazer amizade, eu descobri que eu sou suficiente. Que eu, estando ali bem comigo, eu estou bem. Não preciso, assim, de pessoas ao meu redor. É óbvio que é ótimo. Eu amo essa nova fase que eu tô vivendo, onde eu conheço pessoas, mas eu aprendi a ser só e estar bem sozinha. E isso foi bem bacana, assim. Foi bem... Você acha que a cultura portuguesa te ajudou, de certa forma, a fazer essa autodescoberta? Eu acho que sim. Eu acho que se eu tivesse mudado para um lugar onde eu conhecia pessoas e que eu não tivesse tido esse desafio, eu não ia perceber que eu sou feliz, que eu sou suficiente, né, para ser feliz. E você acha que é mais fácil fazer novos amigos em Portugal ou na Suíça? Eu acho que em Portugal. O suíço, assim, os brasileiros dizem que os portugueses são mais fechados e tal. Na Suíça é pior ainda. Mas assim, na Suíça, depois que você vira amigo, é amigo mesmo. Se você consegue virar amigo de um suíço, é pra vida toda. Mas é difícil. É difícil. Quando você diz da sua rede, né, de amigos aqui em Portugal, a maior parte é brasileiros ou portugueses? Brasileiros. Eita. A maior parte é brasileiro. Mas tem portugueses nessa história ou não? Não, tem. Justamente o pessoal do trabalho que eu saí, mas continuei amiga e tal. E eu me surpreendi bastante com as minhas amigas portuguesas, assim. O quanto que elas podem também ser divertidas, engraçadas. Conta pra gente uma história, assim, que ficou marcada na memória que tu, cara, isso aqui eu tenho que contar. Das minhas amigas portuguesas? Ai, não sei. Eu acho que elas são bem espontâneas, assim, as portuguesas, sabe? Então, uma vez eu fui almoçar com uma amiga... a gente falou, vamos... A gente trabalha em Paredes, né? Eu trabalhava em Paredes. E ela queria almoçar aqui no Porto. E a gente tem 1 hora de almoço. Longe, aí pra ela... quem não percebeu, é longe, né? Quanto tempo de viagem? Deu 1 hora. 1 hora, assim, da onde a gente trabalhava. E aí a gente só tinha 1 hora de almoço. Ela falou, vamos, a gente pisa no acelerador, vai, come rápido, volta. E eu, bora, topei, né? Então, essas pequenas loucuras, assim, de espontaneidade que eu descobri que elas também têm. Sabe? Então foi divertido esse dia. Acabou que a gente pegou um trânsito, demorando, sei lá, 2h30 de almoço. Chegamos como se nada tivesse acontecido. Mas ainda bem que você tava com as amigas portuguesas. Porque também é difícil de fazer amigos portugueses, né? Conta pra gente segredos para conquistar amigos portugueses. Com Nath. Ai, meu Deus, deixa eu ver. Eu acho que a gente tem que ser a gente mesmo. Que às vezes a gente acha que o nosso jeito brasileiro vai chocar eles, mas eles gostam. Eles gostam, sabe, que a gente seja assim. A gente é muito mais aberto, mente aberta. Em questão da modernidade, digamos assim. Os portugueses, eles são mais das antigas, mais... Mas eu acho que eles gostam do nosso jeito, sabe? Do nosso jeito de falar besteira, Então... Porque é o país do samba, né?
vindo pro país do fado, imagina. É. Uma energia lá em cima de alegria com fado, que é uma tristeza, que melancolia, que meu Deus do céu. E eu sou bem brasileira nesse sentido, assim, gosto de falar besteira, de dar risada, de falar nada com nada. E eu achava que os portugueses eram mais assim, ai, vão me achar, entendeu? Muito não adequada. E não, e eles gostam também, depois que eles sentem, assim, liberdade com você, né? Eles também falam besteira e entram na vibe. Em algum momento você chegou a pensar, a se arrepender de ter vindo pra Portugal? Já. Seja sincera com a gente. Já me arrependi todas as vezes que eu vi meus filhos chorarem. Por estar aqui, falarem que queria voltar, por que vocês me trouxeram. É muito difícil. Meu Deus. E eu falei, o que eu fiz? Mas meu marido sempre me ajuda a ver o outro lado, né? Ele me fala assim, pensa o quanto isso é importante pra personalidade deles. De aprenderem, sabe? Porque a vida não é só facilidade. Ele falou, na vida eles vão enfrentar dificuldade de adaptação. E isso já é um aprendizado desde pequeno. Então eu sinto que isso tornou eles mais fortes. Então, hoje eu não me arrependo, mas várias vezes, assim, quando eu via eles, sabe, chorando, sofrendo. O que mais fazia eles se sentirem, assim, fragilizados e desabafar? Falar, por que vocês trouxeram a gente pra cá? Que situações que fizeram isso? Dificuldade na escola, com conteúdo mesmo, né? Porque quando a gente mudou pra Portugal, eles sentiram muita dificuldade. O nível de ensino aqui estava muito mais avançado que na Suíça. E isso é uma coisa que eu fiquei chocada também. Que dizem Suíça, a melhor educação do mundo, não sei o quê. Só que nessa fase que eles são pequenos, eles começam muito devagar lá. Eles começam mesmo no tempo da criança, no ritmo. E aqui já, entendeu? Já é matéria atrás de matéria. Então, eles sentiram muita dificuldade na escola. Então, e achavam bem cansativo essa coisa do dever de casa. Todo dia tem dever de casa. Chegavam cansados. Então, isso às vezes fazia eles explodirem, assim. Tipo, ai, por que eu tô aqui? A escola na Suíça era tão boa. Eles tiveram essa dificuldade, assim. Não tinha essas coisas, então, na escola? Lá. Não, lá era bem light, bem tranquilo. E os amigos deles, eles sentiram falta dos amigos? Sentiram falta dos amigos, você acredita? E eu achava que, criança esquece rápido. Mas eles tinham amigos que eles conheciam desde que estavam lá. Uhum. Então, até hoje eles falam, às vezes. E quando a gente vai lá, a gente tenta ver os amigos. Mas eu não sei se é melhor ou pior, porque aí eles voltam mais tristes. Oh, meu Deus. Mas eles fizeram amigos aqui também. Uhum. Faz parte. Os próximos passos, Nath? Os próximos passos pro seu perfil, pra Nath, pra família. Uhum. O que vem aí que você pode partilhar com a gente? Olha, pro meu perfil, agora que eu não tô trabalhando, eu vou me dedicar bem mais ao Instagram. Porque assim, eu trabalhava e fazia isso nas horas vagas. E agora eu vou tentar fazer isso, né, com mais constância do que eu fazia. E eu tô bem animada pra isso, assim, pra esse ano, assim, criar mais conteúdo, sabe? Poder pesquisar, ter tempo pra fazer. Porque fazer é uma coisa, fazer com tempo é outra coisa, né? É mesmo. Então, e pra família, eu acho que vamos continuar. Minha mãe tá vindo morar em Portugal. Eita, vai vir do Rio de Janeiro pra cá. Vai vir do Rio de Janeiro pra cá. Minha mãe, meu irmão e minha tia vai voltar, né? Essa que morava comigo. Ela foi pro Brasil. Foi e agora vai voltar. Eita, como que vai ser a adaptação? Como que tá esse planejamento da família? Me fala, pelo amor de Deus, que eles estão planejando. Estão planejando direitinho. Ah, muito bem. Mas, como tem a gente aqui, já é mais um alívio também. Eles não estão naquele estresse, tem onde ficar quando chegarem, né? E a minha mãe, ela não vai trabalhar aqui, que ela já é aposentada. Então, é mais assim, um planejamento devagar, assim, com calma. Nada naquele estresse, né? Eles já visitaram Portugal? Já vieram uma vez, já vieram passar o Natal de 2022. Veio todo mundo. Que legal, que maravilha. E qual que é pra gente concluir? A gente já tá chegando quase no final. A hora voa aqui. Se eu não coordeno o nosso horário, meu Deus do céu. A equipe já tá. Atenção. Qual que é, o pessoal que tá assistindo a gente aqui até agora, qual que é aquela chave que desbloqueou na tua vida, não é? Porque tem coisas que às vezes a gente aprende que é o certo e na prática a gente descobre que não é assim que é feito. Uhum. Seja no planejamento de mudança, seja na organização familiar. Qual que é a chave que Portugal te ajudou a virar e que a gente agora vai dar de mão beijada pra quem tá assistindo até aqui? Eu
Eu acho que é se informar, né? Porque eu digo que a gente se planejou antes de vir pra cá, planejamos onde vamos morar, mas me faltou informação. Por exemplo, com essa questão da documentação, eu não sabia como funcionava, porque como era tudo mais fácil, né, por eu ser suíça, eu nem me preocupei. Quando eu chegar, tenho que ir aonde, que documento que eu tenho que pegar. Eu vim assim, né, na cara e na coragem nesse sentido. Sabendo que seria fácil, né, que não seria o mesmo caminho do que se eu tivesse só o passaporte brasileiro, na questão da documentação, mas eu acho que eu poderia ter evitado muita coisa se eu me informasse mais. Eu fiquei mais olhando a parte boa, esqueci um pouco da parte burocrática. Ok, como é que vai ser? Onde que tem que fazer? Quanto tempo demora? E isso me prejudicou um pouco quando eu cheguei. Né? Então eu acho que eu estudaria mais a fundo. De pesquisa que você utilizava no seu planejamento de mudança? Vou ser sincera que foi o Instagram. Ai, meu Deus. A Vou maioria das ser pessoas sincera, fazem isso, né? Eu falava assim, é fácil, é aqui do lado, eu falo a língua, vai ser, entendeu? Aí eu vi no Instagram, assim, uma coisa aqui, uma coisa ali, mas eu vi da realidade dos brasileiros. Como eu era suíça, né, eu entrei como suíça, eu não sabia pra onde ir, que documento que era. Foi a escola que foi me informando tudo, porque quando eu fui matricular, eles falaram, precisa do NIF, precisa do número de utente, precisa disso, precisa daquilo, e eu falava, gente, que tanto de documento é esse? Onde é que eu vou? Onde é que eu faço meu NIS? Não sabia nem o que era. Eu tinha o NIF porque eu precisei, né, antes de vir pra cá. Mas a escola falou, precisamos do NIS, do número de utente, de não sei o quê. Eu chegava pra diretora e falava assim, onde é que eu vou? Eu não sei. Porque eu só via o lado bom. Ai, quanto custa no mercado tal coisa, não sei o quê. Então, essa é a chave. Se informem sobre questões administrativas, sobre questão de imposto, tudo. Porque senão, né... E pra não ser surpreendida negativamente, né? Exatamente. Na vida, ainda mais quando vem com outras pessoas, com gente da família, é muito sério, né? Exatamente. Esse processo de mudança. É. Olha, fica a dica aí. Eu quero saber o que você achou do episódio de hoje. Deixa aqui nos comentários. Nath, quero agradecer a sua presença aqui obrigada no nosso a você. Portugal Podcast. Amei. Por ter partilhado um pouquinho da sua história, da sua vida na Suíça. Deve ter deixado um monte de gente agora curioso pra Suíça. Se já tinha gente que mandava dúvidas sobre a Suíça no teu Instagram, agora vai ter mais ainda, porque com aquelas podem mandar. Neve, né? Meu Deus do céu. Vamos aproveitar. Muito obrigada. Amei, Nath. Obrigada, querido. Sempre bom estar aqui com você. E quero saber de você qual foi a sua opinião sobre o episódio de hoje e lembrar que próxima semana estamos sempre aqui, no meu, no seu, no nosso Portugal Podcast. Até semana que vem. Tchau! Foi da hora! Foi legal, né?